olá garotinho, vamos para mais uma aula de filosofia na quarentena. Nesse momento nós estaremos discutindo a diferença entre ética e moral e as diversas formas de se pensar e compreender a moralidade, tá? Essa aula é para o segundo ano do ensino médio da escola Antônio Furlan Júnior. A gente se encontra ali no ambiente do PowerPoint, onde passo a passo a gente vai entender essa questão tão emblemática que é a discussão sobre ética e moral. Estamos aqui mais uma vez para uma aula de filosofia na quarentena. Hoje falaremos sobre a diferença entre ética e moral. A intenção é não ficar na superfície. A intenção é fazer um mergulho um pouquinho mais aprofundado sobre esses dois conceitos extremamente importantes para que você compreenda as relações humanas a partir da perspectiva filosófica. Então vamos lá, devagarinho, entender o que se propõe os dois conceitos, tá? Então, pela ética, né? Ética e filosofia moral são quase que sinônimos, né? E o que trata a ética? A ética, ela tenta explicar justamente o fenômeno moral. E o que seria isso, né? O que seria esse fenômeno moral, né? Tudo que a gente faz que carrega um certo valor, a gente pode compreender como se fosse esse fenômeno moral. Dar conta da racionalidade da dimensão moral do homem, né? O certo e o errado, por que eu faço isso e não faço aquilo, aquilo que minha mãe, meu pai, a minha família determinou como a melhor forma de conduzir a minha vida, seria essa dimensão moral. O que a ética vai fazer é racionalizar isso, tá? Indiretamente normativa. Por quê? Ela não é aquilo que dá a norma, ela não fala para você fazer, certo? Mas ela vai entender por que você faz alguma coisa ou não faz alguma coisa. Não tem nenhuma incidência direta na vida cotidiana, porque ela tem um aspecto teórico, né? Ela está onde? Ela está no código de ética de uma profissão, ela está dentro do curso de ética de alguma outra disciplina, de uma profissão também, ela também está dentro do corpo teórico da filosofia, né? Ela não tem, então, uma incidência na sua vida diretamente, como a moral tem, tá? Ela apenas esclarece reflexivamente o campo da moral, como a gente vai ver. O grande mergulho que a gente vai pensar em dar aqui é em cima do conceito de moral. A gente vai lendo as premissas da moral e tentando desenvolver com vocês, tá bom? Então vamos tentar entender, vamos mergulhar aí no conceito de moral primeiramente, né? A moral, ela oferece a orientação para a ação em casos concretos, tá? Eu vou eleger aqui alguns desses aspectos, tá? O primeiro sentido refere-se ao conjunto de princípios, preceitos, comandos, sendo a moral um sistema de conteúdos sobre o comportamento, ou seja, o que faz com que eu tenha determinada atitude. Nesse sentido, esse é o primeiro sentido da moral. Ela determina aquilo que eu faço ao reagir a alguma coisa no sentido valorativo, né? Eu acredito que isso é bom ou eu acredito que aquilo é ruim, e aí a minha conduta ela é conduzida por esse pensamento moral. No segundo sentido, pode referir-se ao código de conduta pessoal de alguém. Fulano tem uma moral muito rígida ou carece de moral, né? Isso é mais no senso comum, mas é um sentido de se entender a moral, sim, né? Aquilo que faz com que uma pessoa seja reta, por exemplo, não aceite propina, que se conduza na maior retidão de caráter, pode ser uma outra forma de entender o que seja o código de conduta pessoal como a moral, tá bom? Um outro sentido compreende as diferentes doutrinas morais ou a ciência que trata do bem em geral e das ações humanas marcadas pela bondade ou a maldade moral. As doutrinas morais sistematizam um conjunto de conteúdos morais, sendo que, enquanto as teorias éticas tentam explicar o fenômeno moral. Deu para entender como se estrutura? Olha, um grupo de pensadores vai
organizar um jeito de agir. Vamos pegar uma determinada religião, por exemplo, que determina que isso é certo e isso é errado. Usar roupas de determinada forma, considerado certo. Não usar roupas dessa forma seria errado, ou usar outro tipo de roupa seria errado. Ou seja, esse grupo de pessoas, de doutrinas, vai determinar como é que você vai agir dentro de um contexto social. Tá? Quarto sentido, moral refere-se a uma boa disposição de espírito. Ter um moral bem elevado, estar alegre, estar bem, contagiar as pessoas. E em contrapartida, eu posso ser uma pessoa tóxica, né? Que sempre estou colocando as pessoas para baixo. É um quarto sentido. Olha, essa pessoa eleva o moral do grupo com que ela atua, com que ela convive, enquanto outras pessoas podem diminuir o moral desse grupo, tá? Aqui, moral não é um saber, nem um dever, mas uma atitude de caráter. Ou seja, alguém que faz isso por natureza, porque gosta de fazer aquilo. Tá? E no último sentido, a moral como substantivo, que compreende a dimensão moral da vida humana, que é o âmbito das ações e das decisões. Então ela é substantiva. Olha, eu sou uma pessoa de boa moral. Eu sou uma pessoa de boa conduta, né? Aquele cara não tem moral nenhuma, né, para falar. Deu para entender? Então são vários tipos, vários sentidos que se dá ao conceito de moral, certo? O termo moral pode também ser usado como um adjetivo, né? Eu posso falar em moral no sentido oposto ao imoral, como sinônimo de moralmente correto ou incorreto. E também posso no sentido de amoral, isso é, não tem nenhuma relação com a moralidade. Imoral e amoral são oposições ao termo moral, né, em aspectos bastante distintos. Sobre a moralidade, como que a gente pode pensar a moralidade? Também alguns aspectos que definem essa moralidade. Eu posso então, no primeiro sentido, moralidade serve para distinguir lealdade de religiosidade, referindo-se à dimensão moral da vida humana. E essa forma comum de ações humanas para além das diversas morais concretas. Isso independe do conteúdo moral. Por isso, existe distinção em relação à legalidade referida à lei e à religiosidade referida ao sagrado. Tá? Essa é uma boa distinção de moralidade. Né? Algumas coisas dentro do contexto do sagrado podem soar de forma muito ruim para outras pessoas. Né? É muito comum, hoje em dia se fala muito na família, né? Em conceitos de família, e oposição ao conceito de família, essas famílias diversas que são conhecidas pela sociologia e pela antropologia. Né? Essas pessoas colocam no conceito de moralidade a questão da família, aquela família tradicional, pai, mãe e filho, enquanto outras, né, famílias para eles são relegadas à marginalidade. Então, seria isso no contexto do sagrado. Enquanto que a moralidade, no contexto da legalidade, tem a ver com o que é certo fazer porque foi prescrito pela lei. Então, eu posso pensar na moralidade nesses dois aspectos. Olha, eu falo que eu sou moralmente ativo, né, quando eu respeito a lei, né? Em contrapartida, como eu já disse, a questão da moralidade no viés do sagrado. Tá? A moralidade também pode ser distinguida na eticidade, que a gente vai ver em outro momento, certo? Ou seja, aí a moralidade está dentro daquilo que se determinou como ético, né? Um padrão ético de conduta. Ética. A palavra ética vem do grego ethos, né? Originalmente morada, né? Lugar onde se vive, e posteriormente caráter, modo de ser, né? E moral vem também do latim mores, originalmente costumes, posteriormente modo de ser, caráter novamente, né? Ou seja, um sentido quase idêntico para os dois, né? Só que você perceber, quando a gente conversa sobre isso, nós podemos associar as três palavras, né? Ética, moral e caráter. Diferentes maneiras de compreender a moral, né? Vamos pegar lá na filosofia antiga e medieval, né?
A ética e a moral estava centrado num conceito de ser, um ser enquanto ele mesmo, um ser metafísico, distante da realidade concreta, um ser que se apropria só pela intelectualidade. Então, a ética estava na dimensão do ser humano, né? O que faz o humano ser ele e não outra coisa, o que é que determina a humanidade. Então, esse conceito medieval de moral estava relacionado a isso, a essa transcendência, né? Esse caráter de humanidade. Na filosofia moderna, né, ele se transporta dessa questão da humanidade, ou seja, daquilo que faz o homem ser ele mesmo, ser humano, né, para a consciência. Então, a moral agora é uma forma peculiar de consciência, um tipo de consciência, tá? Por que que você faz alguma coisa, né? E esse fazer alguma coisa, indo de encontro ao que as pessoas entendem como bem, né? Ela é considerada, então, como uma questão moral aceita, né? No século XX, depois da virada linguística, vem o conceito da língua moral, ou seja, o que se fala moralmente. É bastante interessante, né? Mas aí já é um mergulho mais profundo que a gente não pretende fazer aqui nesse momento. Mas para você perceber que ao longo do tempo, ao longo da história da humanidade, o conceito de moral também foi se modificando, né? Mas em que consiste a moral, né? Também tem uma diversidade de concepções morais, tá? O que é a moral, né? Segundo a forma, né, como moralidade, a forma, o jeitão de que se trata a moralidade, como se pensa a moralidade, ela é ética. Mas o conteúdo dessa concepção moral, o que é fazer certo, o que é fazer errado, é que a gente entende como moral, e as duas são diferentes. A forma refere-se à ética e o conteúdo refere-se à moral, tá? Na forma, ela é universalmente aceita, né? A universidade da moral enquanto forma. No conteúdo, os conteúdos são sujeitos à variação de espaço e tempo. Então, em cada lugar, em cada momento, aquilo pode ser bom ou não pode ser bom, pode ser ruim ou pode ser mal, tá bom? Então, em sentido da forma, ou seja, o jeito que é feito, né? Então, ela é universal, sempre aplicável a qualquer momento. Enquanto conteúdo, ela varia no espaço e no tempo. Tá? A moralidade como a aquisição de virtudes que conduzem à felicidade. Isso é uma maneira de ver também. Tá? Se você pensar Sócrates, Platão e principalmente Aristóteles, né, você vai pensar uma moralidade muito vinculada ao que é dever ser feliz, né? Então a Grécia busca da felicidade ou busca da vida boa, né? Ser moral intelectualmente, se alcança a moralidade intelectualmente, alcançar a vida plena e feliz. Ser feliz, então, em Aristóteles a gente vai ver em outro momento, né? A eudemonia, né? Ou seja, qual é o fim da existência do homem? Olha, o fim da existência do homem é a busca da felicidade. E o que é a felicidade, né? A vida boa. E como se alcança a felicidade intelectualmente, tá? Ela vai ser então globalmente satisfatória. O uso da racionalidade prudencial que discorre sobre os meios e estratégias que conduzem ao fim para o qual todos os homens tendem, o máximo de felicidade, tá? Então, a Grécia vai tentar entender, nos negou, né, a vida boa, né, a busca da felicidade e da vida boa, tá bom? A gente vai ver isso em vários autores. Aristóteles, né? Racionalidade moral prudencial, né? O homem é prudente, o homem é equilibrado, aplicada para os meios adequados para atingir o fim último de todos. Qual é? Aplicado para os meios adequados para atingir o fim último de todos. A gente vai ver que Aristóteles vai colocar isso no equilíbrio. Você faz tudo na medida, sem excessos, né? Sem mais e sem menos, ali no caminho. E dessa forma você busca o fim último, que é a felicidade. Tá? Seria uma racionalidade técnica calculista, porque aplica para o uso de meios em vista a fins pontuais. Olha, eu quero fazer isso. Isso é ser feliz. O que é ser feliz? Intelectualmente ativo, intelectualmente inteligente seria isso, né? Há divergências, né, nesse momento também da história sobre o que é felicidade. Eu vou ter lá a
o hedonismo, né, que é a felicidade como prazer, que também é calculista, porque calcula o prazer, e eudemonista, a felicidade como autorrealização. São duas formas de entender aí, segundo os gregos, a felicidade, tá? A moralidade é de caráter individual, tá? O que seria essa moralidade individual? Uma capacidade para enfrentar a vida sem desmoralização. Olha, eu vou criar um código de conduta pessoal minha, né? E a partir desse código de conduta pessoal eu passo a agir sobre o mundo, né? O grande problema de você fazer isso é que você pode esbarrar em outras individualidades que entendem as coisas de forma difusa, diferente da sua, tá? Aí tem o exemplo de dois autores, né? A Ortega y Gasset e o Aranguren, que falam que a formação do caráter individual, né, um estado de espírito forte e poderoso, manter uma moral alto, um projeto de vida de autorrealização e uma boa dose de autoestima. Então, se eu estou para cima, se eu acho que tudo é bom, se eu busco o melhor, então eu estaria nesse projeto de caráter individual, tá? Outra forma de entender a moralidade enquanto dever, né? O dever, eu devo ser assim, eu devo ser bom, eu devo ser honesto, eu devo amar a minha família. Essa é outra maneira de entender. O lugar central do discurso ético é a lei natural, ou seja, isso está pronto desde sempre. Eu entro no mundo, eu venho ao mundo, eu nasço e eu recebo isso pronto, né? Esse dever ser, né? Então, o centro da experiência moral seria esse dever. Eu tenho que atender aquilo que me é cobrado. Para Kant, né, a moralidade é ir além da tendência da natureza. Né? A moralidade é não seguir a lei do preço que de troca pelo valor correspondente. Eu não faço nada porque vou receber alguma coisa em troca. Eu faço porque eu quero. Então, aí eu foco na autonomia. Eu desejo que as coisas aconteçam desse jeito. Então, essa maneira de entender está ligada à minha dignidade, tá? A moralidade como aptidão para a solução prática dos conflitos. Isso daí está mais relacionado à questão da antropologia filosófica ou da filosofia política, né? Kant também vai trazer essa ideia do reino dos fins. Para que eu faço isso, né? No caso dessa questão da pacificação dos conflitos, né, a moral no âmbito social, no âmbito político, ela é muito aplicável. Né? O Rousseau vai argumentar que esse viés, né, da pacificação do conflito estaria na vontade geral. Tá? O Miad, né, a Miad, ela vai no reconhecimento recíproco. O que significa isso? Né? A vontade geral do Rousseau é fácil, né? É melhor, é bom aquilo que é comum para todas as pessoas. Então, se é comum para todo mundo, isso é bom, tá? O reconhecimento da Miad. O reconhecimento recíproco eu faço alguma coisa que eu goste que façam comigo, né? Então, se é bom para mim, então a hora que eu executo isso, vai ser bom também. Já na virada linguística, como a gente já falou, né? A linguagem, que é o sinal de intersubjetividade. Eu me comunico com outra pessoa a partir do que penso, e não das coisas que faço só, mas a partir do que eu compartilho em termos de projeto mental, um projeto racional. Né? Como eu sou, o que media a minha existência nesse mundo intelectualmente, que eu compartilho com outras pessoas e grupos. Né? Nesse sentido, a moralidade ela interfere diretamente nas relações entre as pessoas. Tem também a moralidade como prática solidária das virtudes comunitárias. Isso aqui no Brasil é quase que inexistente. O individualismo aqui é muito grande. Então, pensar de modo comunitário, olha, eu estou falando comunitário, tá? Longe da ideia de comunismo, de todos partilhando tudo, não, comunitariedade. Assim, eu acho que a melhor maneira de entender essa coisa da visão comunitária seria a equidade, seria me colocar no lugar do outro, né? Alteridade, né? Pensar no outro, né? E se opõe exatamente a essa proposta individualista que a gente vê hoje em dia
desencadeada pelo pensamento liberal, tá? O humano, né, maduro, né, ele vai se tornar maduro quando ele se identifica como uma comunidade concreta. Eu vivo mais do que a minha vida pessoal. Eu vivo o mecanismo de inter-relação dentro da comunidade, tá? Eu sinto que pertenço a esse grupo. Eu sinto que sou parte de alguma coisa. Então essa moralidade é o que sustenta essa vida em comum, tá? A comunidade é detentora dos conceitos de virtude e normas que configuram a pessoa, tá? Qual é o problema, né? Porque ela é particularista. Cada comunidade vai ter um grupo de pensamento, né? Uma maneira de pensar que pode ser diferente de outra comunidade. Isso pode gerar bastante conflito, tá? Mas é uma maneira de se ver a moralidade, tá? A moralidade como cumprimento dos princípios universais, né? Kohlberg. O amadurecimento moral como processo de nível convencional, né? Eu vou criar lá um conjunto de regras e vou passar a defender esse conjunto de regras, tá? Identificar-se com normas concretas da comunidade, nível pós-convencional, certo? Eu vou viver uma convenção, mas e não tem mais a convenção, porque ela já foi instituída e eu respeito, eu compreendo essa maneira de ser. Eu não vou me adequar porque está alguém convencional. Não, já está dado. A comunidade deu a convenção, eu me apropriei dela e aí então sou feliz, tá? A pessoa é capaz de distinguir entre normas comunitárias estabelecidas convencionalmente e princípios universais de justiça, tá? Seria a lei, o ordenamento legal de uma sociedade ou aqueles princípios que você acredita que são bons porque são universalmente aceitos. Mais ou menos isso, tá? Duas questões práticas agora para fechar, tá? Eu não vou desenvolver aqui, mas lá no formulário, lá no exercício que você vai fazer para me entregar, para validar a sua participação nessa aula, eu vou colocar 3 vídeos, né? 4 na verdade, né? O primeiro deles eu vou reconhecer algumas emoções consideradas morais e aquelas características básicas que nos permitem classificá-las dessa forma. Para isso você vai ver um documentário, ele tem uns 50 minutos, sobre felicidade, tá? As emoções humanas, a felicidade. E aí lá no formulário vai ter uma comanda para você fazer um exercício depois que você vê esse vídeo, né? Está disponível no YouTube, é gratuito, pode entrar lá, tá? A outra problemática é a vida social, as normas e as regras morais, né? É a relação entre a vida social e os sistemas de regulação da conduta, tá bom? Eu coloquei 3 videozinhos lá, tá? O experimento de conformidade social do Solon Asch, que é muito interessante porque ele vai analisar o quanto que nós somos influenciados pela conduta social. O experimento de obediência e autoridade de Milgram, que também é um estudo clássico, e você vai perceber que as pessoas fazem as coisas simplesmente porque é convencional o que elas fazem, elas não refletem muito, né? E a palestra do Zimbardo no TED, né? Como as pessoas comuns se transformam em monstros ou heróis. São 3 videozinhos também. Se não me engano, a palestra do Zimbaldi que é um pouco maior. Mas são bastante esclarecedores e vai fazer você pensar e aí você vai resolver o problema proposto ali no questionário. Tá bom? Por hoje é só. A gente fez a introdução. Em outras aulas você vai aprender sobre cada um dos filósofos importantes que pensam a questão da moralidade, do bem e do mal e da ética, tá? Outras questões que a filosofia da quarentena tem para trazer para vocês, tá bom? Um forte abraço, fiquem bem, fiquem em casa, usem álcool em gel, lavem as mãos, saiam de máscaras e fiquem bem. E aí, garotinho? E aí, garotinha? Deu para perceber que esse negócio de ética e moral não é uma coisa tão simples, não, né? Para que nós possamos compreender como se dá as relações entre as pessoas numa sociedade, é necessário compreender como a filosofia entende esse nuance entre ética e moral e a profundidade que cada um pode dar no olhar que faz sobre a moralidade. Bom, essa foi uma das aulas de filosofia do 2º ano do ensino médio da escola Antônio Furlan Júnior. Eu espero vocês nas próximas aulas. Até lá!